Candidatos à presidência da República, Romeu Zema, do Partido Novo, teve agenda em São Paulo. Vamos ver. Pela manhã, Zema esteve em uma feira livre na zona leste da capital paulista. Nossa, pausa aqui, Novo o segurança dele não parece o Mesquitinha? Esse de óculos atrás dele, esse de óculos escuro e cabelo. Parece o filho do Otávio Mesquita. Continue aí. E falou com feirantes e consumidores por mais de 1 hora. O preço dos alimentos foi tema das conversas. Ele propôs uma série de cortes de gastos públicos no país. olha a vontade do feirante de falar com ele. Reduzir a inflação e os juros, lembrando os impactos para o consumidor que faz compras parceladas. O candidato também defendeu a necessidade de reformas. Nós temos de deixar a estrutura governamental estatal mais enxuta. Nós precisamos de uma reforma em Brasília que vai incluir municípios, estados e União. Uma nova reforma previdenciária não dá para ficar sem, privatizar pausa. E melhorar Agora, Zema, agora você vai falar de nova reforma previdenciária? Depois que o Renan pautou isso em todas as entrevistas? Depois que eu ainda falo de desvincular a BPC do salário mínimo, agora você vai falar disso? Depois que o Kim foi o único deputado a realmente ir lá colocar uma PEC para desvincular o BPC do salário mínimo, agora você vai falar disso? Eita, nós. Pelo menos tá falando, vai. Vamos lá, continua. Programas sociais. Dá mais um Romeu Zema passou a tarde se preparando para sabatinas em uma emissora de TV em São Paulo. As entrevistas foram agora à noite. Em uma emissora de TV. O presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT, viajou para Iperó, no interior de São Paulo. Em agenda oficial, Lula visitou o Centro de Pesquisa da Marinha, onde é desenvolvido o programa nuclear. A comitiva viu as instalações do laboratório que vai gerar energia para o primeiro submarino nuclear brasileiro e a área onde está sendo desenvolvida a tecnologia nacional de enriquecimento de urânio para fins pacíficos, como medicação para tratamento do câncer. No discurso, o candidato à reeleição disse que a pesquisa desenvolvida pela Marinha vai ajudar o país a gerar mais emprego e riqueza. Lula afirmou que iniciativas como essa devem ter garantias de orçamento. A gente está falando do futuro. A gente fala do futuro do emprego qualificado, do futuro do enriquecimento de urânio, até para exportar para países que querem utilizar ele para fins pacíficos. Significa o futuro da saúde, significa o futuro da energia nesse país. O candidato do Missão, Renan Santos, fez campanha na Paraíba. Vamos ver. Renan Santos chegou em João Pessoa no fim da manhã. Almoçou no aeroporto com assessores e tirou fotos com apoiadores. Em seguida, foi até o bairro do Grotão, na zona sul da cidade. Ele participou da retirada de entulho jogado nas ruas por traficantes para impedir a circulação da polícia na comunidade. O candidato disse que, se eleito, vai adotar ações de segurança pública coordenadas com os estados. Onde há uma facção, haverá uma operação usando o governo federal e os governos estaduais em parceria com aumento de penas, de modo a não apenas retirar ele dos bairros e cidades que eles costumam tomar, utilizar forças federais quando necessário e aumentar as penas, passar no Congresso aumento de penas para que um bandido que te assalte, que venha com uma arma, aponte na tua cabeça para levar teu celular, fique no mínimo 30 anos preso. O candidato seguiu para Santa Rita, na região metropolitana. Eu conheço o Renan, ele tá muito de medo, ele tem mod de altura. Instaladas em postes pelo crime organizado. Cara, ele quebrou as câmeras dos caras? O candidato do PSD... Pausa aqui, fala uma coisa, fazer um elogio, tá? A Globo, eu vou te falar uma coisa. Da outra vez, quando eu fui candidato a prefeito, porque eles falam pra você, nós vamos acompanhar a agenda de vocês dia tal. O que você faz? Você faz uma agenda que você quer que passe na TV. Na época, cara, quando eu era candidato a prefeito, eu fiz 1 milhão de propostas. Não, eu vou na Cracolândia, eu vou fazer várias coisas. A Globo recusou. Não, isso aqui a gente não vai cobrir, não, isso aqui a gente vai fazer. Você acredita, velho? Aí vou contar uma história pra vocês. A gente falou o seguinte, cara, bom, que pena, não dá pra ir pela Cracolândia, o que eu faço então? Aí eu falei, já sei. Vamos fazer um bolo com a escrito fundão eleitoral e vamos pôr um monte de gente com as máscaras dos outros candidatos. Eu lembro que era o Márcio França, Joyce Hasselman, etc. Indo igual uns animais pra cima do bolo, né? Pra cima do bolo como se fosse o fundão. A gente mandou fazer um bolo, fomos no pátio do colégio, né? Que é a Fundação de São Paulo, porque a minha campanha batia muito nisso, de você recuperar a história de São Paulo, etc. Tamo lá, meu.
no centro de São Paulo, tava... Aí a Globo cobriu mó pouco, assim, foi mó bosta a cobertura deles. Aí depois sobrou um pedaço do bolo. Algum idiota, e a gente falou pra não fazer isso, algum idiota começou a distribuir o bolo pras pessoas. A gente, nem pode fazer isso. Eu nem posso fazer isso. Isso é capaz dos caras colocarem que eu tô comprando voto. Dar o resto do... Aí a Globo foi lá e filmou. Aí, sabe o que eu tive que fazer? Eu contar uma coisa pra vocês, que agora já passou um tempo, eu posso falar. Eu tive que chegar no cara... Falou, mano, o que vocês filmaram essa parte? Não, a gente filma tudo. Isso não faz parte não, isso aqui foi um idiota que fez, isso não faz parte do que a gente quer. Eu tive que trocar a maior ideia com o cara. Falei, mano, não põe isso no ar, não põe isso no ar, não põe isso no ar. Aí eu pedi, o cara não é nem o cara da direção da Globo, o cara da própria imagem ali, o cara que tava dirigindo a captação de imagens, falou, não, pode deixar que eu não vou mandar pros caras. O cara foi gente fina comigo, não mandou. Mas a Globo fez uma cobertura horrorosa, muito bosta do que eu tava fazendo. E aí depois eles fizeram um trecho curto meu ali, com os bolos, os candidatos, etc. Elogiar o Jornal Nacional, a Globo Eleições, é isso? Elogiar a Globo Eleições. Cobriram direitinho o Renan chegando no aeroporto, dando a entrevista, o almoço dele com os caras ali, equipe enxuta. Ele tirando a baicada, ele quebrando a câmera, uma cobertura muito honesta, uma cobertura muito bacana, né? Que bom que eles fizeram isso, estão levando a gente mais a sério, né? Dá mais um pouquinho de zoom, fera aí, vambora, vai lá. Ronaldo Caiado teve agenda em Brasília. Ronaldo Caiado participou pela manhã do Congresso Nacional das Santas Casas. Defendeu o reajuste na tabela de procedimentos do SUS para socorrer os hospitais filantrópicos. À tarde, Ronaldo Caiado participou de um debate na Confederação Nacional do Transporte sobre o futuro do setor no Brasil. Ao lado do candidato a vice, Gilberto Kassab, Caiado recebeu um documento com as demandas e propostas do setor. Ele disse que, se for eleito, vai aumentar investimentos em infraestrutura. Para recuperar estradas e ferrovias, propôs a ampliação de concessões e parcerias privadas. Você vai crescer. Cabelão dele, velho. Tá certo, o ferroviário. Posso falar, o Ronaldo Caiado é bonitão, velho. Existe unanimidade. Me zoa aí, mas ele é bonitão. Você vai acrescer a qualidade das rodovias. Nós temos que pensar também nos nossos rios, em poder avançar na nossa hidrovia, certo? A estruturação de nossos portos hoje para serem competitivos internacionalmente. Os candidatos Flávio Bolsonaro do PL e Augusto Cury do Avante não tiveram agenda pública de campanha hoje. Mano, que a campanha boa, hein, do Flávio, hein? A agenda vai ser a cobertura da Globo. Não, a gente não quer. Fala que a gente não tem agenda pública. Nossa senhora, que desastre, velho. Que desastre. Vocês não sabem. Nossa, cara. Isso é medo? Isso é medo? Fala pra mim, isso é medo? Vamos lá? Próximo. Os caras querem... O Arthur quer rebolar pro cabeça branca. O velho é ajeitado mesmo. Que é isso aí? Com Mandetta, Caiado mira negacionismo contra vacina? Que TP estranho. Deixa eu ver, dá play aí, mano. Para a agenda do candidato à presidência pelo Missão, o Renan Santos. Ele cumpriu a agenda hoje na Paraíba, em João Pessoa. Ele participou de uma ação pública contra barricadas que teriam sido instaladas em bairros da periferia da capital, João Pessoa, pelo crime organizado. Apoiadores do Renan Santos e também moradores do bairro acompanharam essa movimentação. O Renan chegou a assumir o controle da retroescavadeira que estava lá para retirar. Só uma coisa, sabe ideia de quem isso aí? Sabe ideia de quem? Pedro Arthur, tá? Os méritos têm que ser dados aqui. O Pedro, vou falar, isso aqui já fica um recado pra você que é da missão. Você que é do MBL, você que quer ser militante político. Muita gente reclama, às vezes o Renan não vem aqui, ou o Renan vem e não dá muita atenção pra gente. Deixa eu explicar pra você, cara. A agenda do local, quem faz é você, meu. Tomem o Pedrinho como exemplo. O Pedrinho é muito bom nisso, cara. Ele é muito bom nisso. Ele faz as agendas mais interessantes. Ele pensa essas coisas e faz... o cara é muito bom nisso. Então já fica o recado pra você aí, puta, cara, quero uma atenção do Renan, quero uma atenção da missão, faça uma agenda interessante, faça uma agenda legal, pense algo que tenha a ver com o que a gente tá fazendo aqui, beleza? Continua aí, deixa eu falar uma coisa, ô Lindo, com a mão mesmo, joga o fluxo do ar pra cima, senão tá vindo direto da minha cara. E dá play no negócio. Ele não consegue fazer duas coisas, pessoal. Como é que eu vou fazer isso? Você dá play, vai lá e plim.
obstáculos da rua, também participou de um ato de campanha sobre a pauta da segurança pública e contra a instalação de câmeras de monitoramento que são atribuídas às facções criminosas, câmeras de monitoramento do crime, não da polícia. O Renan Santos ainda disse que vai conceder uma entrevista coletiva para a imprensa local, para se encontrar com apoiadores, apresentar propostas para o Nordeste. Certamente ele foi o primeiro a viajar para a região, né? Desde que a campanha começou oficialmente, os outros todos mais concentrados aqui no Sudeste, Pedro. Ele tem várias medidas ali controversas, para dizer o mínimo, mas uma delas você quer destacar, que é criar um Ministério da Startup. Não é bem o Ministério da Startup, mas passa por isso. Eu conversei com ele hoje, que estava inclusive saindo dessa escravadeira quando eu liguei, e perguntei sobre propostas de campanha em relação a alguns ministérios. Aí ele foi direto ao assunto, falando o seguinte, que ele, se for eleito presidente, vai unificar numa mesma pasta planejamento, infraestrutura, cidades, trabalho, previdência e assistência social, num super ministério que vai chamar Ministério da Reforma do Estado, que vai ficar localizado no Palácio do Planalto, ao lado do gabinete da presidência, e terá como ministro o Kim Kataguiri, hoje deputado federal. Isso porque ele quis com isso demonstrar, primeiro, que ele defende a reforma do Estado, o enxugamento da máquina pública, que ele considera que existem muitos ministérios que são desnecessários. Ele citou, por exemplo, que alguns ministérios na gestão dele se transformariam em secretarias. Ele disse o seguinte, que alguns ministérios existem como demonstração de virtude, mas acabam sendo desnecessários. Eu perguntei quais. Ele falou, Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Ele acha que não é necessário uma pasta para cada assunto, uma secretaria já seria o suficiente, o que na versão dele não significa que ele descuidaria do tema, mas que o tema pode ser tratado sem uma estrutura assim tão grande. Pausa aqui. Perguntei também outra coisa, vou dar um spoiler para vocês. Ontem, por acaso, né, que aliás amanhã a gente vai fazer um podcast às 5 horas da tarde, sabe com quem? Com o Daniel José. Tá? O Daniel José ontem me liga. Arthur, beleza? Tudo bem? Pô, tô aqui no Brasil, tá? Vamos se encontrar. Eu falei, cara, eu preciso levar meu carro no mecânico. Passa aqui, vamos junto. A gente foi junto, como conversando. O Daniel José, ele vai falar isso pra vocês mais amanhã. Ele tá trabalhando com inteligência. Ele tá estudando na China o uso de inteligência artificial para diversas coisas, entre elas aplicação em administração pública. Esse monte de ministério, esse monte de cargo, isso vai acabar. Isso vai ser desnecessário. Você vai ver... escutem aqui o que eu estou dizendo. Você vai ver nos próximos 10 anos, principalmente países como China, tá? Que são muito autoritários, pouco se importam com o funcionalismo público e ligam muito para a aplicação de tecnologia. Você vai ver esses países diminuindo muito o número de pessoas na administração pública e usando inteligência artificial para esse tipo de administração. Isso reduz o ruído político, isso faz com que as decisões sejam tomadas de forma mais sensata e mais eficiente, e eles vão dar o exemplo pro resto do mundo. Pode anotar o que eu estou dizendo, corta isso aqui e me cobra depois. Você pode ter certeza que nós estamos agora em 2026, até 2036, você vai ver o Partido Comunista Chinês diminuir o número de pessoas na administração pública e aplicar muita inteligência artificial em gestão, e os caras vão dar show, eles vão dar exemplo pro resto do mundo, tá? Tava conversando com o Daniel José, ele tá falando sobre isso, e aí o que eu tô falando pra você é o seguinte, essa história de, eu vou criar uma pasta, vamos ser sinceros, pra que serve o Ministério da Igualdade Racial, Daniele Franco? Pra que serve? Pra nada. Serve pra, ela tem um orçamento pífio, um orçamento pequenininho, pra ele falar, olha como eu abracei ela também. Ela fica viajando pra lá e pra cá, junta a galera identitária ao governo e não faz porcaria nenhuma. Pra que eu pergunto pra você no chat, de verdade,